Olá, quinto ano, espero que vocês estejam bem, né? Estejam em casa, se cuidando, fazendo também as atividades. Estamos aqui de novo para falarmos do módulo 2, capítulo 5, que tem a abertura da unidade, no caso, palavras, versos, emoções. Podem fazer a leitura da imagem aí em casa. Vamos a 36, que como sempre temos o início de conversa, que sempre tem aquele texto, né? Então hoje nós temos uma poesia, tá vendo? Vou falar de poesia. Eu vou ler só esse trechinho aqui de cima, tem as duas perguntinhas orais, para que possamos corrigir na live, falarmos, né? Bom, os mais variados temas podem ser abordados em um poema. Os poemas podem nos divertir, ensinar e também emocionar. Você gosta de ler poemas? Por quê? Tem algum poeta preferido? Comente. Você pensa direitinho. Se quiser, anota aqui para no dia da nossa live você comentar. Letra B. Que emoções você já sentiu ao ler um poema? Compartilhe suas experiências com os amigos, com a turma, né? Agora leia o poema a seguir. Você vai ler o poema, gente grande, com muita atenção. Tem o vocabuláriozinho aqui, ó, grimpas, copas, topos, cumes, na página 36. Então, vamos relembrar um pouquinho. Poema, o que é verso? Verso é cada linha do poema, né? E estrofes são os grupos, conjuntos de versos. Aqui no caso tem duas estrofes, que eu visualizo bem, ó. Aqui tem um pequeno espaço, a primeira estrofe e a segunda estrofe, ok? E aqui fala um pouquinho da autora, né? Eles sempre falam um pouquinho da autora. A autora do poema que você leu nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Publicou seu primeiro livro, Marginal, em 1980 e outros, alguns anos depois. Seus poemas são marcados pelas lembranças da infância em uma cidade do interior. Aí vem a interpretação oral, aquela que a gente só fala, e podem escrever para no dia da live a gente também comentar. O que você achou do poema Gente Grande? Que sensações e sentimentos ele despertou em você? 2. Cite algumas atividades que você realiza atualmente que os adultos dizem ser perigosas. Comente com os colegas e reflitam se eles têm razão ou não dessas preocupações. Nem sempre, né? Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Aqui tem a parte escrita, a interpretação escrita na página 37, que diz assim no número 1. Sublinhe no poema Gente Grande os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. Aí você vai voltar lá no poema e vai sublinhar, né, essas lembranças. A pergunta de número 2, assinale a alternativa correta a respeito do poema Gente Grande. Expressões como era tão bom, era uma beleza, era ótimo, mostram que essas lembranças da infância eram boas. E a segunda, a pessoa que fala no poema virou gente grande, mas nunca aprendeu a ter medo. Aí você vai ver qual é mais lógico e vai marcar o X. Se é a primeira ou se é a segunda. Pergunta 3. Cada linha de um poema é chamado verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Indique nos quadrinhos a seguir a quantidade de versos e estrofes do poema Gente Grande. Bom, os versos eu não contei, você vai contar lá na sua casa. Cada linha do verso, você vai encontrar 16 versos. E duas estrofes, como eu já mostrei aqui, ó. Que tem essa distância aqui, de uma estrofe para a outra. São 16 versos e duas estrofes, ok? Página 38. 38. Continuação dessas perguntas. Número 4, que diz assim, rima é a semelhança sonora, ou seja, de som, sempre no final da palavra, ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda. Esse poema apresenta rimas. Em sua opinião, por que isso acontece? Aí você vai responder sim ou não. Você viu alguma combinação de som? Claro que não. Ele não tem rimas. Aí você vai explicar aqui com essas palavras
Ele não precisa de rimas, né, no caso, ok? Então, aqui você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar esse lembrete amarelinho aqui. Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos organizados em estrofes e pode ou não apresentar rimas, como no caso desse, não tem rimas. Não há necessidade, né? 5. Releia os 4 primeiros versos desse poema. Primeiro, gangorrar nas folhas de bananeira era tão bom. Segundo, mas muito perigoso. Terceiro, chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza. Quarto, mais perigoso. Letra A. Que palavra desse trecho apresenta a ideia de oposição? Ela vê que era muito bom, mas ela ao mesmo tempo ela percebe que era perigoso. O que dá a ideia de oposição? É a conjunção mais, sem o i. Quando tem i é advérbio, quando não tem i é conjunção. Vamos aprender adiante. Então você vai escrever a palavra mais, que dá a ideia de oposição. Na letra B, assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão A. Ou seja, uma outra conjunção, né? Contudo, porque, porém. São conjunções também. Aí você vai assinalar as duas das extremidades aqui, o contudo e o porém. Que dão a mesma, o mais tem o mesmo sentido de porém e contudo. São conjunções também. Ou seja, oposições. Letra C. A palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema? Sim ou não? Por que isso acontece? Claro que repete, né? Porque ela inicia alguns versos. Aí você vai explicar por quê. Podem escrever aqui também, que no dia da correção a gente pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Na letra D, os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Me explique. Claro que não, né? Você vai explicar por quê. Finalizando a página 38, nós temos um lembrete também, que é aquele retângulo amarelo que a gente costuma marcar. Quem puder, marque. Os versos de um poema que não seguem uma métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e por isso são mais compridos ou mais curtos que os outros, são chamados versos livres. Bom, página 39. Na 39 fala daquelas curiosidades, né? Cidadania no dia a dia. Vivendo a poesia diariamente. Eu já vi um lugar assim, não sei se foi esse. Não foi aqui não. É no Rio de Janeiro, é Lapa. Não sei se foi na Lapa, mas eu já vi uma escada assim. Bom, na abertura deste capítulo, você refletiu sobre a presença da poesia em diferentes manifestações artísticas. Durante nossa vida, passamos repetidas vezes por vários lugares. Esses lugares geralmente são comuns, mas algumas pessoas são capazes de transformá-los em poesia, o que acaba despertando nossa atenção e emoções. Observe a fotografia abaixo da escadaria Selarón, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Aí tem a legenda, escadaria Selarón, localizada no bairro da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui tem 3 perguntinhas para respondermos oralmente. Quem quiser escreve aqui ao lado. Letra A. Você já conhecia ou já tinha visto essa escada em algum lugar? Compartilhe com os colegas. Eu já vi. Não me lembro onde. Letra B. Há algum lugar, ou seja, existe algum lugar, pelo qual você costuma passar, que chame sua atenção? Comente. Seja o que for, vocês vão fazer o comentário, sim? Se chama atenção, vamos comentar. Se não, não precisa falar. Letra C. Em sua opinião, como esse tipo de arte pode mudar a vida das pessoas? Vocês acham que pode mudar? E de que forma? Na página 40, nós vamos falar um pouquinho dessa linguagem, essa variação linguística geográfica, essa linguagem um pouquinho diferente, né? Diz assim: gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses,
Todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar, dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é penal. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é avião. São essas variações da língua, de acordo com as regiões, que vamos estudar agora. A variação linguística geográfica, ou seja, que varia de lugar para lugar. É importante respeitar o modo de falar de cada pessoa, né? A gente tem que respeitar. Se a pessoa fala diferente, você não vai ficar rindo, não vai ficar achando esquisito, engraçado. Mesmo que você ache, mantenha-se educadamente, né? Chupar manga lá nas grimpas da mangueira, isso aqui são partes do poema, um trecho, ó. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. Letra A, a pergunta. Primeira pergunta, letra A. Associa as palavras grimpas, rapar e rapa aos sinônimos delas. Agora você vai ver o significado de cada uma, né? Escreva nos espaços adequados. Raspar, no caso aí é rapar. Raspa, rapa. E copa, cume, topo. Ou seja, lá na pontinha, grimpas, né? Lá na pontinha da goiabeira, por isso que ela diz que é perigoso. Pode cair, né? A letra B. Pinte as palavras ou a palavra que você usa na região onde mora. Aí é de acordo com a tua região. Aí tem copa, cume, topo, grimpa, raspar, raspa, rapar, rapa. A palavra grimpa, podem marcar esse finalzinho aqui da página 40. A palavra grimpa é um exemplo de termos usados apenas em determinadas regiões do nosso país. Ou seja, ela não é usada por todos os brasileiros. Depende muito do estado, né? Do Brasil, mas depende da região que essas pessoas moram. Seja norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste. Na página 41, também tem um lembrete lá em cima que podemos marcar. Que diz assim: os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamados variedades linguísticas e geográficas. A pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de forma diferente em algumas cidades, tipo interior de São Paulo, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Essa diferença pronunciada é chamada sotaque. Essa diferença de pronúncia é chamada de sotaque. Então, cada região, cada estado tem o seu sotaque específico, né? Os sotaques revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é falar errado. Uma das razões dessa variação é a influência que a nossa língua recebeu das línguas indígenas e africanas e das línguas dos imigrantes. São os italianos, espanhóis e entre outros, né? Observe as imagens a seguir e os nomes que os elementos retratados recebem em algumas regiões do Brasil. Depois contorne a palavra que você utiliza em sua região, ou escreva, no caso, nenhuma das opções. Aí você vai ver, ó. Semáforo, sinaleira, sinaleiro, sinal. No Rio de Janeiro, você utiliza o quê? Semáforo. Agora, sinaleira é Minas Gerais, né? Sinal, acredito que seja São Paulo. Ah, pipa, já falamos aqui. Cada estado tem um nome diferente. Nós usamos pipa, mas tem papagaio, pandorga parece que é no sul, outros quadrados, nunca ouvi, quadrado nunca ouvi. Papagaio, pandorga, quadrado e pipa. Então, olha só, vou repetir. Você vai observar as imagens e os nomes que os elementos retratados recebem em algumas regiões do Brasil. Você vai contornar a palavra que você utiliza, né? Ou vai escrevê-la, caso não tenha nenhuma das opções. Então, você vai contornar que você escreve.
rotatória, rótula, redondo, rotunda. Mandioca, aipim e macaxeira. No caso aqui, falamos aipim, Rio de Janeiro. Aqui acredito que seja o que? Rotatória, rótula, redondo, é rotatória. Pelo menos no Rio de Janeiro, as outras eu não sei dizer agora. Número 42, página 42, tem uma tirinha para você fazer a leitura e responder as questões. Aí tem. Eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este é o meu planeta. Aí ele quis ofender e falou, coroa, né? Já é uma faltinha de respeito. Na letra A, o que você achou da atitude do Armandinho ao chamar a atenção do homem que deixou o papel cair no chão? Por quê? Aí você vai escrever o que você achou, ok? Vocês querem que vocês escrevam se vocês acharam a atitude dele adequada, se ele foi educado, se ele respeitou o adulto, tá bom? Na segunda pergunta, no segundo quadrinho, que palavra o homem utilizou para se dirigir ao Armandinho? A palavra guri, né? Guri geralmente é Rio Grande do Sul, né? Que você usa guri, guria. Aí você vai escrever a palavrinha na letra B. Na letra C, se o homem fosse da região onde você mora, ele teria usado essa mesma palavra? Não, né, gente? Aqui seria garoto, menino, né? Aí você vai escrever de acordo com o que a gente usa. Poderia ser moleque, que seria um pouco desrespeitoso também, mas garoto, menino seria mais comum. Bom, a variedade que você aprende na escola. Na escola, você aprende uma variedade da língua, que é usada tanto em livros, jornais e revistas, quanto em conversas mais sérias. Em situações descontraídas, como conversas orais ou escritas entre amigos e familiares, a comunicação pode ser mais livre e pode não corresponder totalmente às regras gramaticais estudadas na escola, né? A gente vê muitos vícios, né, de linguagem. 43. Lá em cima, exercício 3. Marcelo é paranaense. Quem é paranaense? Nasceu no Paraná. E se espantou ao saber que a temperatura em sua cidade chegaria a quase 40 graus, que não é comum, né? Lá é mais, a temperatura costuma ser mais baixa. Aí ele estava vendo a TV, aí a exclamação dele, puxa, vai fazer muito calor. Aqui abaixo da imagem, no local onde Marcelo vive, o tempo puxa expressa espanto. Veja no mapa ao lado as variações desse termo de acordo com algumas regiões. Aí pode ser, ó, caramba, São Paulo. Uai, Mineirinho, né, Minas Gerais. Ubá, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, caraca. E na Bahia, oxe. Aí você vai escrever aqui, tá? Quais são as variações para essa expressão de espanto? Em que regiões elas são mais comuns? O mapa já te diz. Você pode pôr a sigla ou escrever o nome do estado e escrever aqui as expressões ao lado, ok? Aí você vai botar São Paulo, tal. Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Letra B. Qual expressão você utiliza para expressar espanto ou admiração? Aí você pode escrever nossa, eita, uau, caraca. Aí é contigo, ok? Na letra C, que também é oral, você vai trocar. Nós vamos fazer isso no dia da live. Troque ideias com os colegas e reflitam sobre as diferenças, modos de falar, de acordo com as regiões do nosso país. Em seguida respondam, podemos dizer que é um modo correto de falar? Sim ou não, né? Todos os modos devem ser respeitados e a gente não pode dizer se a pessoa está falando erradamente ou corretamente, ok? Não podemos falar que a pessoa fala errado, a não ser quando realmente esteja errado, né? Não pela forma do estado que ela tenha nascido.
Paramos hoje na 43. Bom, espero que vocês tenham entendido, bem fácil, né, de entender. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se cuidem.